Então vamos lá para o primeiro versículo. Quem pode ler o primeiro versículo para a gente, por favor? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Tem alguma tradução que tem algum item diferente ou que não bate muito com o que foi lido? Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta visão para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que essa frase, revelação de Jesus Cristo, ou o primeiro versículo todo, ele serve como um título e uma descrição do conteúdo do livro. Do mesmo modo como a gente lê lá em Marcos, capítulo 1, ele diz assim, princípio das boas novas de Jesus Cristo. E ele começa a narrar. Segue um padrão da literatura antiga, que geralmente eles não têm títulos, mas o título e o conteúdo é resumido no primeiro versículo. Então, assim, Deus mesmo é a fonte da revelação, que é mediado pelo testemunho de Jesus. Isso é interessante a gente ver, porque quando ele diz assim, ele dá essa ideia de que esse sonho vem de Deus. Tudo isso que a gente vai ver daqui para frente, ele vem do próprio Deus. Então ele não é uma alucinação de uma pessoa que faz parte de um grupo perseguido. O próprio Deus deu esse sonho, deu essa visão a essa pessoa para resistir em meio à tribulação. E a segunda coisa é que essa revelação ela está ligada ao ministério de Jesus. Então ela não é uma coisa desconexa do que a gente tem nos evangelhos, por exemplo. O que a gente vai ler em João tem tudo a ver com aquilo que as comunidades cristãs aprenderam de Jesus Cristo e posteriormente aprenderam dos apóstolos. Então, assim, aparentemente ele é um livro estranho a tudo que a gente já leu. Mas na verdade não. O João está dizendo desde o começo que ele faz parte dessa tradição do testemunho de Jesus, que foi narrado de diversas formas. Através do Evangelho, através de canções que os primeiros cristãos elaboraram, enfim, através de outros escritos. As cartas que Paulo escreveu, que Pedro escreveu e que outros escritores também elaboraram. Então, assim, por mais que a gente tenha em conta o Apocalipse como essa literatura estranha ao corpo, ao resto do corpo do Novo Testamento, a gente tem que lê-lo como parte desse corpo, muito embora ele seja diferente. Duas coisas aqui ainda nesse versículo. Ele diz assim, aos servos. A palavra servo ela foi muito usada pelos profetas do Antigo Testamento. Então, quando João fala aos servos, ele está se referindo à atividade profética. Deus deu a palavra aos profetas, e os profetas, como mensageiro de Deus, enviavam essa palavra ao povo. E muitas vezes os profetas, no início dos livros proféticos, a gente vai ler que eles mesmos se autodenominam servos. Ao fazer isso, João, o autor do Apocalipse, se coloca nessa mesma tradição profética. A diferença da profecia para a apocalíptica é que, na literatura profética, o profeta tem a função de dar testemunho da palavra de Deus para o rei, para os governantes, para a elite governante do povo, para chamar atenção para o fato de que eles romperam com a aliança e eles precisam retornar ao compromisso que eles tinham com Deus e com todo o povo. Na literatura apocalíptica já não tem mais a monarquia, já não tem mais o rei. Mas aquele que recebeu a revelação dirige-se diretamente à comunidade.
ou às comunidades cristãs. Ele fala dos governantes, mas não fala para os governantes, como a gente vai ver. Através do anjo. Aí o anjo, como vocês sabem, é uma figura comum do imaginário judaico e também do imaginário cristão. Começou a fazer parte do imaginário cristão por causa da tradição dos judeus. O interessante aqui é que parece que esse anjo, esse único anjo mencionado por João, ele só é mencionado no final do livro, lá no capítulo 22. E então dá a entender que toda essa visão foi guiada, toda essa jornada de João nessa revelação foi guiada por um único anjo, embora as figuras angelicais apareçam nos outros versículos. Então, assim, tanto o profeta, tanto João, quanto o anjo são mensageiros dessa revelação. Alguma coisa até aqui? Eu estava pensando só no fato de que quando você diz que ele reivindica o fato de que ele é continuidade da tradição evangélica ou dos evangelhos, por que houve tanta dificuldade do Apocalipse em ser aceito como literatura canônica, uma vez que ele reivindica essa continuidade? Será que ele já pressentia que seria difícil ser absorvido por pessoas não iniciadas no tipo de simbolismos e de literatura hermética que estava trabalhando? O que a maioria dos estudiosos mais recentes tem dito é que é provável que a intenção de João não foi que a sua mensagem fosse realmente uma mensagem universal. Ele escreveu para uma comunidade específica. Aí a gente vai entrar em outras questões de fé. Por quê? Porque existe muita gente que diz a Bíblia é a palavra revelação de Deus para a humanidade. Sei. E não para uma comunidade específica. Mas os indícios do livro, principalmente no que se refere ao simbolismo, vai apontar para outro caminho. Assim, o fato, como eu disse antes, de que João não explica os símbolos é uma grande evidência de que ele escreve para quem consegue decifrar o símbolo. Tá. E a intenção de João é justamente ocultar essa mensagem para aqueles que não fazem parte da comunidade. Então ela tinha vamos dizer assim, ela tinha um objetivo de ocultação mais do que revelação, vamos dizer assim. Aquilo que você disse no começo, é um binômio, ocultar e ao mesmo tempo revelar, mas revelar para os entendidos, para os iniciados. Exatamente. Uma comparação que se faz hoje, principalmente de um biblista brasileiro, Cássio Murilo Dias, inclusive é professor da PUC, ele diz o seguinte: quando a gente olha para a época da ditadura militar no Brasil, nos anos 60, 70, e a grande produção artística que teve naquela época, de canções cifradas, que falavam da ditadura, mas não podiam falar para os ditadores. Ela falava para o povo, numa linguagem cifrada, para que os ditadores, para que a censura não captasse essa mensagem. Certo. Então, por exemplo, a gente tem aquela música Chico Buarque, Apesar de Você. Ia falar agora. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. E ele fala na música que é você que inventa o pecado, você que inventou o silêncio, que impõe o silêncio. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser diferente. Você vai cair. E quando ele fala de você, aparentemente parece que é uma música sobre uma frustração amorosa. E o Chico Buarque, na verdade, a intenção dele era falar da ditadura. Aí tem várias outras músicas, né? O ícone é o próprio Cálice. Ele fala, afasta de mim esse cálice. E aí ele faz um trocadilho com cálice, de calar-se, com o copo, né? O cálice, em que Jesus diz para Deus, afasta de mim esse sofrimento. Então, assim, essa comparação que se faz, que a intenção do Apocalipse era, sim, revelar uma mensagem, mas para uma comunidade específica. Não era universal.
Por isso que eu disse no começo, uma das características é falar de uma situação universal, mas com vistas ao local.